Eita, saudade. Bota a tela cheia pra esse povo ver, vai. Põe ali. Isso. Voltei. Recife. O quê? Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassouras na rua abafando. Eita, coisa boa, é bom demais, meu Deus do céu. Estamos de volta, homenageando esta cidade linda que é o meu Recife. Olha ele aí, na ponte do Arte Coelho, todo poderoso, nosso galo da madrugada. Você de todo o estado de Pernambuco, seja mais uma vez muito bem-vindo. Vamos seguindo, vamos dando continuidade às aulas de língua portuguesa desta quinta-feira de quarentena, hein, gente? Mas, ó, quis começar agora com Voltei Recife para animar todo mundo nesse momento. Por mais difícil que a situação esteja, vai passar. E quando tudo passar, a gente vai estar no galo da madrugada de novo. Eita, o galo é bom demais, viu? Tô lá. Voltei Recife. Essa música é linda, né? Arrepia, né? Sejam bem-vindos. Vamos embora para a aula agora do segundo ano. Essa aula super importante sobre gêneros textuais. De novo, professor, gente, tem tanto gênero para a gente estudar, vocês não fazem ideia. Esse negócio de gênero só me lembra Jaidete. Jaidete é a mulher dos gêneros. Gênero textual, tem uma série de gêneros para a gente poder estudar. A prova do Enem, mas eu ainda sou segundo ano, mas já pode fazer o Enem por experiência, hein? Tem que fazer esse Enem. A galera de terceiro ano, galera de primeiro ano, sempre cai gêneros textuais em todas as provas, gente. Então hoje a gente vai focar em 3, entrevista, notícia e reportagem. E são gêneros super importantes, inclusive para a hora da interpretação de texto. Então você que vai fazer a prova da UPE, por exemplo, UPE do SSA 2, meus alunos do segundo ano do Ginásio Pernambucano Cabugá, que saudade de vocês, minhas turmas do GP, cheiro para vocês, viu? Saudade de verdade. Então, a gente vai estar focando nessa parte do estudo dos gêneros textuais, porque isso cai na prova de vocês. Todo ano tem entrevista no Enem, tem notícia, tem reportagem, isso vai ajudar na interpretação de texto, isso vai ajudar na hora da redação, eu vou mostrar isso tudinho para vocês, tá bom? Então o foco hoje é entrevista, notícia e reportagem, tela cheia, vamos embora! A gente começa com o gênero entrevista, eu vou mostrar aí para vocês, ó, gênero de caráter interacional, ou seja, interacional também é chamado dialógico, né? Há uma interação entre emissor e interlocutor, entre o entrevistado e o entrevistador, não é isso? Geralmente entre duas pessoas, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou os entrevistados, que são as pessoas que vão responder essas perguntas. Atenção para isso, ó. Linguagem dialógica e oral. Luiz, o que é uma linguagem dialógica? É uma linguagem que tem por base o diálogo, a conversa, a interação, tá? Mesclada de linguagem formal e informal, e a marca do discurso é a marca do discurso direto e da subjetividade. Vou explicar isso para vocês. Olha para mim, presta atenção. Linguagem dialógica. Linguagem que tem como base o diálogo, a interação, essa troca, tá? Linguagem formal ou informal. Gente, na maioria dos casos, na hora da entrevista, a linguagem é formal, beleza? Então, se você vai para uma entrevista de estágio, você vai fazer uma entrevista para um cargo de emprego, não importa. Você vai fazer uma entrevista, trabalhar numa determinada empresa. Na hora da gente poder participar desse momento de interação, a linguagem que a gente vai utilizar, ela é primordial. Muitas vezes, uma pessoa não fica na vaga porque chega lá falando do jeito que quer, se portando do jeito que quiser se portar. Não é assim, tá? Você estará o tempo todo sendo avaliado. Isso é da tua forma de se vestir, a forma como você vai falar, a forma como você vai se comunicar. Você pode ter um currículo invejável, mas o foco da entrevista é a oralidade, é o bate-papo, é te avaliar através dessa forma de comunicação que é a dialógica, que é oralizada, beleza? Isso é muito importante a gente saber. Então tem que ir arrumado, ó. Tem que ir com a camisa legal, como eu estou aqui hoje, apesar que hoje não é entrevista, né? Mas eu tô com uma camisa legal, né? O cabelo legal. Agradecer a minha barbeira maravilhosa, Célia, que está em casa me assistindo, olha. Deu grau no cabelo, deu grau na barba, olha, ó.
Então, tudo isso faz parte, né, desse universo da entrevista. A forma como você se comporta, o seu tom de voz, né, a hierarquia na hora de falar, quando um fala, o outro escuta, tudo isso faz parte do gênero entrevista, tá bom? Olha lá, marca do discurso direto e da subjetividade, ou seja, essa subjetividade não é aquela subjetividade intimista, mas é aquela subjetividade que você vai levar informações suas, em especial da tua vida profissional, da tua vida acadêmica. Na hora de uma entrevista, você não precisa falar dos teus relacionamentos amorosos, ou se você sofreu, ou se está sofrendo, não precisa disso. Né? A situação comunicativa ali, ela exige da gente um padrão linguístico, um modelo, né, de comunicação, de interação dialógica. Beleza? Olha lá. Organizado em turnos, com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. É verdade, né? Existe um horáriozinho, né, que você vai fazer a entrevista, esses turnos, as formas como essas entrevistas serão realizadas, e geralmente a pessoa que vai entrevistar, ela tem informações, né, sobre o entrevistado. Essas informações geralmente se manifestam através do currículo. Olha, como a gente sabe, todo texto, ele tem uma função comunicativa, né? Uma função social. Com a entrevista não seria diferente. Gente, a entrevista é apenas um dos mais diversos gêneros textuais, gêneros discursivos. É apenas um, beleza? Então olha o que eu coloquei aí para vocês. A função social do gênero entrevista. A informação. Função informativa. Difusão do conhecimento sobre uma determinada pessoa ou tema. Vai fazer uma análise exatamente sobre aquela pessoa entrevistada. E também a função opinativa, a formação de opinião e posicionamento crítico. Gente, já eu quero falar para vocês sobre a presença desses gêneros e de como utilizá-los, né, na hora da redação do Enem. Né? Na hora de relacionar, por exemplo, a gente pega a segunda competência, já vou falar isso mais detalhado para vocês, tá bom? De relacionar o seu texto, a sua redação com outras áreas do conhecimento, tá bom? Tá aí em tela cheia para vocês verem, vamos lá, olha lá, ó, o intercâmbio pode ser registrado em áudio ou vídeo. Hoje em dia a gente sabe que as entrevistas, elas se manifestam, né, também através da internet, né? A gente vê muito isso, principalmente nesse momento de quarentena, toda a manifestação linguística, ou pelo menos a maior parte delas, né, delas se manifestam através dos gêneros virtuais, né? Olha lá, em áudio ou vídeo, e assim ser exibido nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida. Jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Nesse exato momento, né, o gênero aula expositiva, você está assistindo ele em alguns suportes. É a internet, é o celular, né, a internet, é a televisão, né? A gente não pode misturar, tá? Gênero textual é uma coisa, suporte é outro. Tá bom? É outra coisa. O suporte é justamente o lugar, né, onde o gênero se manifesta. Por exemplo, o gênero é propaganda, o suporte é outdoor. Beleza? Para a gente não misturar. Então, o suporte é aquela superfície concreta onde o gênero textual se manifesta. Por exemplo, beleza? Nós temos aí, ó, ser posteriormente transcrita e editada para publicação por escrito. Isso não é obrigatório, porque a entrevista, ela também pode ser oralizada. Mas se a entrevista, ela para por exemplo, um editorial, para um jornal, né? Para um jornal de grande ou pequena circulação, não importa. Se a ideia é transcrevê-la graficamente, a gente edita e joga a entrevista, beleza? A entrevista ainda pode ser feita com a intenção, já por escrito, né? Mandar aquelas perguntinhas por e-mail, por exemplo. E aí o entrevistado, né, vai lá e apenas responde. Então o gênero de entrevista, ele cai muito. Eu já vi questão, por exemplo, de variação linguística no Enem, utilizando do gênero entrevista, tá bom? Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, dentre outras. Geralmente a entrevista de emprego, ela é mais demorada do que a entrevista jornalística. Como a gente sabe, né, principalmente na televisão, tudo é muito cronometrado.
né? A gente aqui está numa aula ao vivo, mas tem um relógio aqui atrás da câmera já mostrando que já está 10 minutos e 3 segundos já. Então, assim, a entrevista, quando ela quando ela não é de emprego, ela é mais rápida, né? Uma entrevista, por exemplo, no programa ao vivo de televisão, né? Numa interação ao vivo, até mesmo gravada, há uma edição e fica um tempo mais curto de entrevista, tá? Diferente da entrevista de emprego. A entrevista de emprego, o empregador, ele quer conhecer a fundo o candidato. Então essa entrevista, ela se estica um pouco mais no tempo, beleza? Podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Isso aí a gente já cansou de ver, né, pessoal? É um gênero que se mistura no outro, né? É o que a gente chama de hibridismo. Um gênero textual que se mistura com outro, beleza? E aí nós temos, ó, um exemplo aí para vocês, tá? Uma entrevista política do Diário, né? Entrevista do Diário com... deixa eu ver aqui, ó, o presidente do PMDB de São Bernardo, o vereador Tunico Vieira. Então, o entrevistado é o vereador Tunico Vieira, e aqui, ó, o diário, o jornal, é o entrevistador. Entrevistador e entrevistado. Logicamente, aqui, nesse exemplo do jornal que eu coloquei para vocês, eu tenho uma edição feita, né? Provavelmente a pessoa que entrevistou aqui, o jornalista que entrevistou o vereador Tunico Vieira aqui, né, não colocou exatamente tudo, né, o que ele disse, colocou as principais informações, beleza? E aí eu coloquei para vocês, a letra está um pouco pequena, pode colocar em tela cheia para o pessoal ver? A letra está um pouco pequena, mas é só um fragmento da entrevista, tá bom? Vamos embora. Notícia e reportagem. Gente, isso aí cai muito na hora da prova do Enem. Olha aqui, ó. Eita, rinite atacando. Vamos lá. Cai muito na hora do Enem, né? Interpretação de texto sobre notícia, sobre reportagem, tá? Vamos passar para o que a gente vê aqui, ó. Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. A reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional que é o jornalista. Então você que está em casa, que pretende fazer jornalismo, um abraço a todos os profissionais de comunicação do nosso estado, os radialistas, pessoal do jornal, da televisão, do jornal impresso, né, do jornal virtual, das plataformas de notícia. Um abraço. O trabalho de vocês nesse momento de nos informar, sobretudo de apurar, é maravilhoso. Agradeço muito, tá bom, gente? Vocês são rochedo mesmo, que eu não posso falar outro nome, vocês são rochedo mesmo, viu? Vamos embora. Então, vamos ver aqui a diferença, ó. Coloquei essa tabelinha para vocês, pode printar a tabela, olha lá, tira a foto e vejam. Tudo isso aí cai no Enem, tá, gente? Tudo isso aí cai nos vestibulares, cai todo ano, se liga nisso. Então eu tenho aí, ó, do lado esquerdo a notícia, do lado direito, reportagem. Então eu tenho, olha lá, em relação textos, publicação, temas, linguagem e conteúdo. Algumas coisas vocês vão ver que se parecem, tá? Mas preste atenção nisso para a gente diferenciar texto, né, da parte de notícia e da parte de reportagem. Então, na notícia eu tenho textos informativos com união de terceira e primeira pessoa. Na reportagem, ó, informativos com união também de terceira e de primeira pessoa. Tá? E aí há uma discussão sobre isso, né? A questão do jornalismo, que a função do jornalista é apenas noticiar. Não, né? O jornalista ele tem, em algumas situações, em alguns gêneros, né? A possibilidade de opinar sobre aquilo. É o jornalismo opinativo. Isso é tão importante nos dias de hoje, né? A gente tem grandes jornalistas que vão para frente da TV mesmo, né? Vão para o editorial, vão para os jornais e eles opinam, porque eles falam a voz do povo mesmo, né? Eles falam muitas vezes o que o povo quer falar e não tem oportunidade, não é isso? Olha lá, publicação. Então, a notícia ela é publicada ou veiculada na mídia, seja essa mídia falada ou escrita, tá bom? E também aqui, ó, reportagem do mesmo jeito, publicada ou veiculada na mídia, seja essa mídia falada ou escrita, ok? Temas, fatos de relevância imediata. Já na reportagem, eu tenho diversos temas, como políticos, sociais, econômicos, né? Repetir a palavrinha sociais, sem problema.
ok? Então nós temos aí, ó, dentro desses temas, por isso que o Enem é uma prova tão atual, né? Por isso que o Enem coloca tanto a parte de notícia e reportagem, né? Para os alunos fazerem interpretação. Eu já vi, inclusive, temas de redação de Enem, acreditem, tema. Ó, chegou o meu lencinho, gente, que eu tava brigado, viu? Que eu tô aqui com a rinite atacando. Aí, ó, meu lencinho. Pronto. Olha lá. Quem tem rinite em casa sabe o que eu passo, não é isso? Olha lá. E olha que eu tomei remédio antes de sair, viu? Vamos embora. Sim, Lúcio, o que eu estava falando? Então, em relação à notícia e reportagem, eu já vi vários temas de redação, pessoal, trazerem reportagem, né, como um dos exemplos de texto de apoio. Vê como isso é importante, né? Então, se manter atualizado é peça-chave para a gente fazer uma boa prova, ok? Eu só estou vendo ali a minha amiga jornalista ali balançando a cabeça e concordando com tudo, não é isso? Olha lá. Em relação à linguagem, gente, isso vai variar muito, né? Porque a gente tem veículos de comunicação, né, para todos os públicos e de todos os níveis. Então, por exemplo, se você pega uma matéria do Jornal do Comércio, né, a linguagem utilizada, por exemplo, no Jornal do Comércio, é uma linguagem um pouco mais formal do que, por exemplo, no Aqui PE. Né? O público leitor do Aqui PE, né? Ainda tem esse jornal, o Aqui PE? Tem esse jornal impresso em Recife? Tem. Pronto. O público leitor, né, do Aqui PE não é necessariamente o público leitor do Jornal do Comércio. Se você pega, por exemplo, o Jornal do Comércio ou o Diário de Pernambuco com a Folha de São Paulo, o Estadão, a Carta Capital, né, são gêneros jornalísticos que, em sua maioria, o público leitor é diferente. Então, a linguagem, ela se adapta a essas situações de comunicação. Isso é um fato, em qualquer gênero. Isso não é só no gênero da esfera jornalística, né? Então, por exemplo, se você assiste ao Jornal Nacional, por exemplo, né? A linguagem do Jornal Nacional não é a mesma linguagem de um jornal local, né? Você percebe que a linguagem é um pouco diferente, porque são públicos, em sua maioria, diferentes, tá bom? Vamos embora. Em relação ao conteúdo, fatos reais, atuais e cotidianos. Já na reportagem eu tenho interpretação dos fatos e dados narrados. Então, assim, se você perceber, não tem muita diferença entre uma coisa e outra de maneira geral, tá? Agora, a reportagem, em relação à notícia, a reportagem ela é mais detalhada, ok? Vamos embora. Eu coloquei aí para vocês, ó, Jornal do Comércio. Olha lá, nova gestão da Amatra, quarta, é isso? Busca garantia e defesa das prerrogativas, enfim. Aí a gente tem aqui, ó, a manchete e todo o descorrer, né, da reportagem, tá bom? E aí vai entrar onde eu queria entrar mais detalhadamente para vocês. Eu vou pedir para a tela ficar cheia por dois motivos. O primeiro é para a galera printar exatamente o que está aí, que eu fiz questão de colocar a competência de número 2 da redação do Enem. A segunda é para eu beber água e ninguém ver que eu estou bebendo água. Pronto. Bebi. Olha lá, gente, preste atenção nisso. Como eu já tinha dito para vocês na aula passada, né, a segunda competência, ou melhor, a prova do Enem, ela é dividida, né, em 5 competências. 1, 2, 3, 4, 5. Né? A segunda competência, ela é, para mim, uma das mais complicadas, porque ela pede 3 coisas em uma coisa só, em uma competência só. Né? Então, na segunda competência eu tenho relacionar o meu texto com outras áreas do conhecimento, compreender o tema de redação, eu estou resumindo para vocês, tá? E respeitar o gênero dissertativo argumentativo. Então, ela pede interpretação de texto, porque ela pede, ó, compreender a proposta de redação. Não adianta o tema ser uma coisa e a gente entender outra. Então, ela pede compreensão. Depois, ela pede para a gente relacionar o nosso texto com alguma outra área do conhecimento. E aí eu vou detalhar isso para você daqui a pouquinho, tá bom? E a terceira é escrever um texto de caráter argumentativo, uma dissertação argumentativa. Não adianta vir com outro tipo de texto, beleza? Por isso que eu coloquei aí bem destacado para vocês verem. E aí, o que é que eu indico para os meus alunos? Eu indico que existem algumas áreas que a gente pode citar no texto, mas que a gente não pode citar do nada, né? Então preste atenção comigo. Olha lá. Eu posso sim, dentro do meu texto, fazer uma alusão histórica. Por exemplo, um tema sobre
racismo, como já caiu, eu posso falar sobre escravidão, né? Por sinal, ontem foi 13 de maio, né? A abolição da escravatura, né? 1888, Princesa Isabel. Olha que legal, né? Então, o texto, ele pode se relacionar com o universo da história. Posso trazer para o meu texto, na hora da redação, uma citação da área de geografia, seja geofísica, geopolítica, né? Geografia humana, sem problema, tá? Posso trazer a matemática através de dados estatísticos. Se eu souber direitinho exatamente, né, aquele dado, não tem problema nenhum. Posso trazer dados estatísticos. Posso trazer um argumento de autoridade, uma citação, né? Segundo o filósofo fulano de tal, ou segundo a obra, né, tal, ou segundo o escritor fulano de tal, também posso trazer. Posso trazer algum fato verídico, né, de amplo conhecimento, né, para comprovar o meu argumento. Posso também. Então, essa segunda competência, ela exige da gente que a gente relacione o nosso texto, nossa redação com outras áreas do saber. Mas, gente, ela é tão importante, mas a gente só consegue desenvolvê-la bem se a gente tiver o hábito de ler, né? Principalmente, ler textos atuais. Né? Eu sempre peço aos meus alunos, estuda muito história, muito geografia, a área de humanas é uma área muito importante, a área de sociologia, filosofia, isso vai ajudar muito na hora de você escrever o seu texto, beleza? E não só isso, né? A gente vai lendo bons textos, bons livros, boas obras, a gente vai aumentando o nosso universo, a nossa criticidade, tá bom? Vamos lá. 200 pontos na competência 2, olha lá, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. Não é qualquer coisa que você vai colocar na hora da redação, tá? A partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Veja, repertório sociocultural produtivo. Ou seja, você precisa se manter atualizado. Boas leituras, ok? Bons filmes, bons documentários, boas séries. Luiz, posso citar a série que eu assisti? Pode, claro. Né? Se você, por exemplo, o tema, eu já peguei redação citando um tema sobre suicídio, citando aquela série Os 13 Porquês. Já vi, redação muito boa, ok? Vamos embora. Aí nós temos aí, ó, terceira competência, se liga nisso. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Corta para mim, como diria Marcelo Rezende, o final de Marcelo Rezende, corta para mim. Gente, essa terceira competência, ela também é bem importante, como todas as outras são. Sabe por quê? Porque, vejam, é muito comum que os alunos digam assim, professor, quando eu vou corrigir a redação dos meninos, seja na escola, seja no curso, não importa. Quando eu vou corrigir a redação do pessoal, eu digo assim, eles dizem muito assim, professor, surgiu muita ideia na minha cabeça e eu saí colocando tudo na redação. Não faça isso. Veja o que a terceira competência exige. Selecionar. Sobretudo, a primeira palavra, olha o verbo que está dizendo ali, ó. Selecionar, relacionar e organizar. Você não vai colocar na redação tudo o que você quer. Não é assim que a coisa funciona. Beleza? Então, essa seleção é feita de maneira prévia. Eu sempre digo aos alunos, desculpa, gente. Eu sempre digo aos alunos, olha, durante a leitura dos textos de apoio, né, é importantíssimo que você, a partir dali, crie meio que uma listinha, eu costumo chamar de pré-texto, um texto prévio, né, daquilo que você tem segurança para você fazer, ok? Então, vai surgindo, as ideias vão aparecendo na sua cabeça, você vai colocando, vai pontuando as ideias mais importantes, depois vai selecionar as principais e fazer a relação, para poder organizá-las no texto. Eu sei que muita gente até demora para começar a redação, mas quando começa, meu filho, parece que recebe o espírito da inspiração, o espírito da inspiração, espírito mesmo, né? E começa, tarará, 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 se brincar, vai para 300 páginas ali. Não é isso? Não é assim, beleza? A boa redação é aquela que é concisa. É a que você fala bem, mas não fala de forma exagerada. Objetividade, tá bom? Vamos embora. 200 pontos também nessa terceira competência, tá, gente? Olha lá. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, veja como a redação, né, como o
o modelo de correção da redação do Enem exige essa organização, né? Não é a gente tá botando tudo que vem à cabeça, né? Não é a gente tá colocando as ideias de forma soltas. Existe um aspecto fundamental, que é o aspecto da coerência textual, ou seja, o sentido, a lógica do teu texto. É a organização dessas ideias, né? Se existe uma coisa fundamental na hora de escrever qualquer texto, sobretudo a redação, gente, é o cuidado que a gente tem que ter para não cair em contradição, né? A gente diz uma coisa de um lado, aí daqui a pouco no próximo desenvolvimento diz justamente o contrário, né? Então a não contradição de ideias, preste atenção nisso, a não contradição de ideias é o princípio norteador, é o princípio básico da coerência textual. É não cair em contradição. O seu texto ele precisa ter um começo, meio e fim coerente, tá bom? Vamos embora. Olha aqui, ó, Enem de 2018. Lá no item 3, nas instruções, né, que tem para fazer a redação, toda prova recebe isso, tá? Você que ainda não fez o Enem, você vai receber assim, tá bom? Tem lá, ó, a instrução de número 3. Preste atenção. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Vocês sabem que a gente tem um limite máximo de 30 linhas, né? Ó, até no item 4 diz aqui, ó, 4.1. Receberá nota 0 quem escrever até 7 linhas, né? O texto é insuficiente. Então, assim, presta bem atenção. Nós temos até 30 linhas. Se por acaso você tirar dos textos de apoio informações, se você tirar períodos daqueles textos de apoio exatamente iguais como eles estão ali, aí você começou a copiar de lá. Se aquilo ali deu 3 linhas, aquelas 3 linhas ali não serão corrigidas. Já me perguntaram, Luiz, vamos zerar a minha redação? Não, mas aquelas linhas ali vão deixar de ser corrigidas. Beleza? Se liga nisso. Aí nós temos aqui, ó, fragmento de uma reportagem. Presta bem atenção. Veja, é o texto de número 4. Texto de apoio de número 4, ok? São chamados também de textos motivadores, não é isso? Olha lá. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada. Veja, lá embaixo eu tenho exatamente o gênero, né? Olha lá, ó, como a internet influencia secretamente nossas escolhas e o site em que foi disponível, ó, na BBC. Ou seja, como reportagens, notícias são importantes na hora de escrever e interpretar textos. Eu tenho aqui o texto de número 4, o texto motivador de número 4, do tema da redação de 2018. Né? Então a gente vai perceber o quê? Que há uma necessidade muito grande da gente se atualizar, ler todo tipo de reportagem. Eu mesmo sou vidrado em jornal, eu assisto, se puder, manhã, tarde e noite, e no meu celular o tempo todo lendo notícias. Não só pelo meu trabalho, mas também porque eu gosto, né? Mas é importantíssimo a gente se manter informado. O Enem, pessoal, as provas de vestibulares são provas atuais, ok? Olha lá, proposta de redação. Então esse texto, esse fragmento aí, o texto 4, foi para a proposta de redação que falava sobre manipulação do comportamento do usuário
pelo controle de dados na internet. Gente, eu conheço muita gente que confundiu esse tema, viu? E na hora da redação falou sobre fake news. Veja lá. Veja como o Enem é uma caixinha de surpresa, né? Um tema que leva a galera muitas vezes a se confundir. Não estava falando sobre fake news. Olha o que ele diz, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha o que o tema está querendo, ó. Manipulação do comportamento do usuário. Manipular. Perceba, é a presença desse usuário, ok? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, não tem nada a ver isso aí com fake news, beleza? E aí, eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Pronto, terminou? Só para a gente encerrar isso aqui, tem 3 coisas que eu quero falar aqui para vocês, que são as seguintes. A primeira, como eu tinha dito, são 5 competências na redação do Enem. Dessas 5, atenção para a competência 2 e 3. Atenção para a competência 2 e 3. Por que, professor? São as mais importantes? Não estou falando disso. Todas elas são importantes. Todas elas valem de 0 a 200 pontos. Lógico que, pelo amor de Deus, você não vai zerar nenhuma, pelo amor de Deus, né? Todas são importantes. Porém, a segunda competência e a terceira competência me chamam muito a atenção. Por quê? Porque elas fazem parte do universo da coerência textual. Vamos lembrar isso? Quando eu falo de coesão, eu falo dos aspectos gramaticais, dos aspectos estruturais do texto. Ou seja, um texto coeso é aquele texto que os elementos de coesão, como conjunções, pronomes, preposições, advérbios, né? Um texto coeso estão todos bem empregados. O texto coeso é aquele que respeita a gramática, que você não tem problemas com a concordância, com a crase, com a vírgula, com a acentuação, com a ortografia, com a regência. É a coesão. Mas ela não está oposta à coerência. Jamais. Coesão e coerência, elas andam juntos com um propósito, que é a comunicação. Com um propósito, que é a finalidade. Luiz, onde é que entram esses gêneros textuais? A notícia, a reportagem? Como é que eu trabalho isso? Gente, vocês terão 45 questões, para quem for fazer Enem, terão 45 questões da prova de linguagem. Não é isso? Tem a parte de língua estrangeira e o restante é a parte de língua portuguesa, linguagem de maneira geral. Então, ali eu tenho um fator importante que é a interpretação. Na hora de interpretar uma notícia, uma reportagem, aquilo ali é fundamental, inclusive, se eu quiser trazer para a redação. Então, eu posso, Luiz, citar uma notícia na hora de comprovar o meu argumento na redação? Posso, sem problema nenhum. É uma das formas de trazer, de organizar o seu texto e deixá-lo de maneira coerente. Enquanto a coesão se preocupa com esses aspectos que eu citei, os aspectos estruturais do texto, a coerência se preocupa com o sentido. Então, na hora do teu desenvolvimento 1, do teu D1, o que você vai colocar ali precisa estar muito bem amarrado, inclusive com a introdução. Porque não é na introdução que a gente apresenta a tese, a ideia central da minha redação, a ideia principal, a ideia que eu vou desenvolver ao longo do texto. Eu venho para o D2, eu já trago um novo posicionamento. Na verdade, uma nova ideia. Mas essa ideia não pode se opor ao que eu disse lá em cima. Por quê? Porque o princípio básico de um texto coerente é exatamente a lógica. É a não contradição de ideias. É a não eliminação de ideias. Isso é muito importante. Ok? Ah, Luiz, está esquecendo da última competência. Tô não. Ela também é super importante. A quinta competência, ela exige da gente o quê? Uma solução do problema. Exige da gente a proposta de intervenção, que precisa ser objetiva, que precisa ser detalhada, que precisa ser verdadeira. Não adianta você trazer para a sua redação uma proposta que fuja da realidade. Luiz, em relação, saindo um pouco de redação, já eu volto, mas saindo um pouquinho de redação, em relação a outras provas, não só o Enem, como o SSA da UPE, entre outros concursos de outras universidades, enfim.
Em que momento vai aparecer essas questões do gênero notícia e do gênero reportagem, na interpretação? E eu sempre peço aos meus alunos, quando forem ler qualquer texto, lê lá embaixo, aquela letrinha miúda, que ninguém bota muita fé nela, ninguém dá muita importância para ela. Leia ali. Ali vai aparecer geralmente o gênero daquele texto. Se é um conto, se é um poema, se é uma fábula, se é uma reportagem. Se tiver lá Jornal do Comércio, você já sabe que é uma notícia, que pode ser uma reportagem, uma matéria. Então leia aquela letrinha miúda, que ninguém dá tanto valor a ela. Beleza? É fundamental isso para a interpretação de texto. Tanto para interpretar como para produzir redação, produzir texto. Pessoal, vamos responder. Tem questões? Tem questões? Tem 4, tem 5 questões? Maravilha! Olha lá, mandaram aqui para o meu WhatsApp agora, para o meu Instagram agora. Então deixa eu abrir aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está falando comigo. Deixa eu ver quem mais. Guilherme Alencar, um abraço para você, Guilherme, falando comigo. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém. Estou abrindo as perguntas, tá, gente? Espera aí. Opa! Essa internet hoje não está ajudando. Pronto. Uma pergunta. O pessoal mandando pergunta pelo Instagram. Olha aí, o pessoal de Carpina, Ana Maria de Carpina, mandando pergunta para mim pelo Instagram. Professor, em relação aos gêneros textuais, quais os que mais caem na hora da redação? Na prova de redação. Ana Maria de Carpina. Um abraço para todo mundo de Carpina. Ana Maria, veja só. A prova do Enem, ela é uma prova gigantesca em relação aos gêneros textuais, né? É muito. Então você vai ter 45 questões de linguagem, você vai ter tirinha, poema, fragmento de romance, vai ter pintura, tem muito, vai ter notícia, reportagem. Se você perguntar assim, como você perguntou, qual é o que mais cai? Eu não sei te dizer qual é o que mais cai, porque o Enem é uma caixinha de surpresas. Mas o mais interessante é que a gente estude de tudo um pouco, para se manter atualizado, ok? Acima de tudo isso. Agora cai muita tirinha, cai charge, cai fragmento de crônica, tá? Deixa eu ver, tem mais uma pessoa falando. Deixa eu ver aqui no Instagram, deu uma travada aqui no WhatsApp. Meu xará, Luiz Augusto de Olinda, minha terra, meu xará, Luiz Augusto de Olinda. Abraço para Olinda, minha cidade linda, amo Olinda. Luiz aqui, ó, Luiz Augusto de Olinda tá perguntando: professor, o que não posso fazer na hora da redação? Pergunta clássica, Luiz Augusto, pergunta clássica, xará. Cara, quando vocês forem receber a redação, fica tranquilos que vocês vão ter uma listinha de coisas, né, que vão zerar a tua nota. Então você vai ser informado lá. Agora eu posso dar uma dica? Não se preocupa com o que você não pode fazer. Se preocupa com aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, eu digo aos meus alunos, tanto da escola como do meu curso, eu digo assim, gente, naquele domingo, vocês farão a redação logo de cara. Pelo menos o rascunho da redação. Né? Não deixa para fazer a redação. Isso pode ser da UPE, pode ser do Enem, de qualquer concurso, não importa. Até na hora da escola. Né? O simulado de língua portuguesa. Não tem o simulado de língua portuguesa? Pronto. Quando o professor bota o simulado de linguagens e bota também a redação. Não deixa para fazer a redação no final, não. Pelo menos faz o rascunho da tua redação no começo e depois tu passa limpo. Porque, gente, vocês vão fazer 45 questões de linguagem, 45 questões de humanas, né? Para depois fazer uma redação. Ok? Vocês precisam estar com a mente fresca, com a mente tranquila. Olha, Luan Santos, manda um abraço para a cidade de Macaparana. Cheiro para todo mundo de Macaparana, Luan. Assisto todas as suas aulas. Aqui, cara, tô falando com você. Obrigado, viu, Luan? Um abraço para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A pergunta de Jamile. Olha aí, ó. A patroa mandou pergunta. Fala, patroa. Deixa eu ver qual é a tua pergunta. É necessário colocar título na hora da redação do Enem? Não, não é necessário. Né? O Enem, ele não exige que a gente coloque título na hora da redação, beleza? Fica a seu critério, tá bom? Tem pergunta? Vamos jogar para uma pergunta? Tem mais aí? Que bom. O bom é que eu respondo a pergunta do Instagram e respondo a pergunta da galera que manda pelo WhatsApp. Que coisa boa, gosto muito. Vamos embora. Cadê? Tá no ar? Deixa eu ver se tem aí. Eu passo aqui ou vocês passam aí? Deixa eu ver.
Peguei aqui o controle. É isso aí. Lembrando, pessoal, fica em casa, hein? Pelo amor de Deus, fica em casa. Olha lá. Segundo ano, adorei você, estou estudando para o Enem, preciso de dicas de como estudar para redação. Não sei nem quem é, mas ó, cheiro para você, obrigado pelo carinho, tá? E essas dicas a gente tá sempre dando aqui, vai lá no meu Instagram também, vou fazer lives de redação, tá bom? Deixa eu ver próximo. Maria, sempre corrijo o meu filho nas escritas, nas conversas pelo Zap. Quando manda palavras erradas, sempre corrijo. Isso é ruim? É uma mania minha. Ô Maria, esse negócio de corrigir, Maria, é meio complicado, né? Porque, veja só, na hora da redação, exige-se uma norma culta, né? A norma padrão, né? No WhatsApp, não. Eu mesmo, que sou professor de português, no WhatsApp eu escrevo com gíria, com abreviatura. Ou tu acha que eu respeito concordância, regência, crase e pontuação? Não. Né? Agora, o que é que você tem que conversar com o seu filho? E se você puder, até ensiná-lo, né? Se você tiver esse domínio, você ensiná-lo. É que a língua, ela vai se adaptando às situações comunicativas. Então, na hora da internet, como por exemplo, você está falando aqui do gênero WhatsApp, ele pode escrever do jeito que ele quiser. Não tem problema nenhum. Né? Ele deve estar dizendo aí, tá vendo, maninha? Né? Deve estar dizendo isso pra tu agora, né? Ele pode escrever do jeito que ele quiser, não tem problema, tá bom? Agora, na hora de uma redação, na hora de um trabalho da escola, né? Um trabalho escolar, na hora de uma apresentação de um seminário da escola, não sei qual é a idade dele, mas né, vai chegar um momento que ele vai apresentar seminários, né? Quando ele estiver na universidade, escrever resumos, resenhas, artigos científicos, TCC, tudo isso. Então, esses gêneros que eu estou citando, eles exigem sim a norma padrão da língua. Se, para esses gêneros, chamados de gêneros formais, ele escrever gramaticalmente incorreto, inadequado, você pode corrigir. Tem todo o apoio meu, pode dizer que fui eu, viu? Agora, na internet, no WhatsApp, no Instagram, fica tranquila, deixa ele à vontade com isso, porque a língua, ela tem ela dá essa permissão, beleza? Vamos lá, aulas maravilhosas e o professor também, muito obrigado, que coisa boa que vocês estão gostando. Tá chegando mais perguntas aqui pelo meu Insta e pelo, deixa eu ver. Opa, vamos lá. Minha dúvida é se eu posso adicionar um fato que eu não tenha certeza. Quem escreveu ou de onde veio? Só se você quiser morrer. Né? Quer morrer? Não, você não vai na hora da redação colocar nada que você não tenha certeza. Gente, não é qualquer texto não, pelo amor de Deus. É um texto que vai ser corrigido por uma banca examinadora. Né? Então o que você vai citar tem que ter veracidade. Né? Eu já peguei cada redação que trazia dados estatísticos assim, dizendo, meu Deus, 95% da população... Meu filho, de onde você tirou isso? Ah, professor, eu acho que é assim. Você não acha nada. Não ache nada. Então a redação ela precisa ser escrita com coesão, sobretudo com coerência. O que você vai trazer precisa ser verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Olá, me chamo Maria Vitória, sou aluna da EREM PBMG. Eu só não sei o que significa isso, mas tudo bem. Professor, quando a redação se trata de um tema que aborda vantagens e desvantagens, como relacionar isso sem criar oposições? Ótimo, maravilha. Você pode, no parágrafo do desenvolvimento 1, né, logo tem a introdução, no seu D1, você apresenta de maneira concisa as vantagens e as desvantagens de uma determinada situação. Né? Por exemplo, se você quiser tratar Terminaram as perguntas? Se você quiser tratar, por exemplo, da descriminalização do aborto no Brasil, vamos supor, tá? Que você seja a favor da descriminalização do aborto. Tá? Aí você pode trazer os argumentos contrários e os argumentos favoráveis. Quando você tiver já no seu desenvolvimento 2, na segunda parte do teu texto, você vai focar exatamente na sua tese, naquilo que você concorda. Se você é favorável, você vai trazer exemplos, citações, algo que corrobore positivamente com aquilo que você acredita. E para amarrar ainda a sua ideia, você não vai estar caindo em contradição. Para amarrar e fechar a sua ideia, você na conclusão traz uma proposta de intervenção que seja favorável à descriminalização do aborto no Brasil. Beleza? Tem mais pergunta?
Olá, me chamo Maria Vitória, sou aluna da EREM, essa já foi. Sou Ionara, da Escola Professora Jesuína, em Caruaru. Queria saber qual é a primeira competência da redação do Enem. Primeira competência, Ionara, é aquela que vai falar sobre a gramática. Ela exige que a gente utilize a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Nada de gíria, nada de abreviatura, nada de linguagem de internet. Tá? Existem alguns assuntos que são bem importantes nessa primeira competência. Ortografia, acentuação gráfica, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, crase, uso da vírgula, da pontuação adequada, beleza? Então tudo isso é bem importante. A primeira competência, ela se relaciona muito, Ionara, com a quarta, né? Porque são competências voltadas para a coesão textual. Na quarta competência, o uso adequado dos pronomes, das conjunções, para a gente fazer as retomadas, né? Para evitar a redundância, a repetição de termos. Tá? Então, a primeira competência e a quarta, elas são da coesão textual. A segunda e a terceira são da coerência, né? Da lógica, da semântica, do sentido do texto. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Como começar o parágrafo que indica o início do desenvolvimento de uma redação? Como começar o parágrafo que indica o início, Kelvin? Olha, Kelvin, eu não sei o que você está querendo saber. Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Como começar o parágrafo que indica o início do desenvolvimento de uma redação? Kelvin, não se preocupe, você não precisa dizer que ali começa o seu desenvolvimento, não. Tá? Você faz a introdução, tá? E você, por exemplo, na hora do seu início do desenvolvimento, como você disse aí, no seu D1, você pode trazer uma relação com algum fato histórico que tem a ver com aquele tema. Então você coloca no D1 alguma relação com a história e no D2 a citação de alguém, mas não precisa dizer que aquilo... O leitor, né, de acordo com a forma que você for escrevendo, o leitor que for corrigir teu texto, ele vai saber o que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá bom? Acabaram as perguntas do WhatsApp e vou voltar para as perguntas do Instagram. Deixa eu ver. Raíli tá mandando aqui para mim. Eu tenho ideia, mas eu travo na hora de escrever. Muita gente, Raíli, muita gente fica travado mesmo, né? Acontece. Não consigo fluir ideias quando vejo o tema. Me ajuda, professor. Manda um beijo para ETE Francisco de Matos, sobrinho de Bom Conselho. E para a minha turma do segundo ano B, de ADM. Segundo ano B, a galera de ADM, um abraço, um cheiro para todo mundo. Olha, essa ideia de travar... A dica que eu dou é treinar, tá? Quanto mais redação você fizer, você vai chegar um momento que você vai estar fazendo que você nem percebe, tá bom? Luiz Henrique, professor, sou do bairro Ponto dos Carvalhos, valeu. Cidade do Cabo de Santo Agostinho. Na hora da redação, é obrigatório fazer 4 parágrafos ou fazer 3 parágrafos é mais viável? Opa. Olha, pelo menos, Luiz, meu xará, Luiz Henrique, 1 para introdução, tem que ser, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá bom? Eu sou meio contra o D3. Eu acho que 4 parágrafos bem articulados, bem feitos, já dá legal. Agradecer aqui a Nara pelo carinho. Luan Santos, forte abraço mais uma vez, Luan. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Cássio, boa tarde, professor, tudo bom? Posso começar a redação com uma pergunta? Pode, Cássio, sem problema, desde que você responda essa pergunta. Você pode, inclusive, transformar a sua tese em uma pergunta, desde que ela fique bonitinha na introdução e você responda ela durante o texto, sem aperreio, tá, Cássio? Maísa Luana. Oi, professor, meu nome é Maísa, sou da EREM Maria Vieira Muterno, Pernambuco. A sua aula é muito top. Obrigado, Maísa. Só tenho uma dúvida, se o tema de redação for profissão e eu colocar cosplay, como eu faria exatamente? Me ajuda, é que eu me inscrevi para o Enem e estou desesperado e confiante. Ao mesmo tempo desesperado, ao mesmo tempo confiante. Ô Maísa, eu teria que ler com calma esse tema, tá? Mas se você tem dúvida para citar, não cita e não fica desesperada, tá bom? Tá todo mundo no mesmo aperreio. Eu vou encerrar a aula, mandar um abraço para todo mundo, tá? A gente vai encerrar com... De novo, tem frevo para encerrar? Pode encerrar com frevo, a gente encerra. Um cheiro para todo mundo.
Voltei, Recife, que isso passe logo e a gente volte pra dançar preso, rasgado. Você que não é de Recife, não é de Olinda, venha-se embora pra cá que vai ser bom demais. Vai. Agora você Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando.